onde eu começo a criar uma mentoria? A pessoa, ela fica ansiosa por criar o negócio ideal, o método perfeito, com todas as áreas estruturadas, e aí por isso ela nunca põe o negócio para rodar. E mesmo que ela faça dessa forma e espere ter tudo estruturado, é muito comum ela ter que refazer tudo. Ele tem ampla experiência em liderança, vendas e mentoria. Com mais de 8 anos de experiência, ele já liderou equipes de mais de 10 mil pessoas e ajudou centenas de profissionais a escalarem seus programas de mentoria. Host do Podcast do Mentor, ele também é o fundador do Clube de Mentoria SHP, um clube de educação empresarial que integra a Mentoring League Society e alcançou um faturamento impressionante de mais de 12 milhões no primeiro ano. O convidado de hoje é Léo Toledo. Para todo mundo que tem um know-how em algum setor, o quanto lhe custou isso? Tudo isso que você acabou de falar é como se fosse uma clínica. Pensa naquelas mais caras. O preço já foi pago, não tá nem financiado, já pagou. A porta só tá fechada. É muito caro você não fazer. Turma, só antes de começar o nosso episódio, um recado do nosso patrocinador especial, que é o Vence, a maior escola de vendas do Brasil. Para você que quer conhecer alguma das formações que o Vence tem presencial aqui no nosso escritório em São Paulo, no Office, é só você clicar nesse link, colocar os seus contatos, que o time vai entrar em contato com você e explicar todas as nossas soluções. A gente tem informação desde como montar um time de vendas campeão, que é o líder comercial, processos comerciais para você que não tem processo comercial e está deixando um caminhão de dinheiro por conta disso, escala e modelo de negócios, técnica de vendas. Nós temos as melhores formações para você mudar completamente a sua área comercial, faturar mais, ter mais receita e fazer 2025 um ano de muito crescimento para o seu negócio. Se você quiser conhecer todas as formações do Vence, é só você clicar que uma das pessoas do nosso time vai entrar em contato com você para te explicar no detalhinho, numa condição super especial a todos os ouvintes do como você fez isso. Agora, recado dado, vamos ao nosso super episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. Episódio muito legal porque vamos falar hoje, você já viu pela introdução do nosso convidado, sobre vendas high ticket, né? Vendas de alto valor, para você que vende algo, um valor, uma percepção de valor maior, com preço mais alto. E tem gente que assusta, né? Tem gente que tem desafio, tem gente que vai vender alguma coisa e acha que quanto mais preço, quanto menor o preço, mais fácil a venda, e o contrário, né? Quanto mais alto o preço, mais difícil é de fazer a venda. E vamos se bater, será que isso é verdade? Não é? Esse é o papo de hoje. E como vocês viram, eu recebo Léo Toledo. Palmas para o Léozão, senhoras e senhores, que está aqui no Como Você Fez Isso. Primeira vez, né, Léo? Primeira vez aqui. Pô, eu espero que você volte bastante. Eu gosto muito do seu assunto, gosto muito de você também. Eu conheço o Léo já há alguns anos. Léo, pra gente começar com tudo, primeiro, vamos dar nome. Como que você classifica vendas high ticket? Qual que é a sua definição de vendas high ticket? Legal. Bom, primeiro, prazer estar aqui, agradeço muito o convite, espero poder contribuir com quem está nos ouvindo. Sei que muita gente que acompanha trabalha com venda, e eu vejo que acaba acontecendo esse entrave, né, da pessoa que já trabalha com venda, ela começa a ser promovida, vamos dizer assim, e ir para produtos de ticket mais alto, e muitas vezes ela para de performar. E já pegando um pouco do gancho do que você falou, não necessariamente porque o ticket é mais alto, é muito mais difícil de vender. Pelo contrário, acho que quando você tá no público certo, muitas vezes você consegue ter muito mais lucratividade, consegue ter um processo de venda muito mais estruturado e muito mais leve, criando o relacionamento certo e tudo mais. Mas voltando aqui para sua pergunta, Caio, cara, para mim a venda de alto ticket é uma venda em que muitas vezes a pessoa, ela não fala sim ou não. É diferente dela comprar um caderno, uma água que, quero. Geralmente na venda de alto ticket vai exigir um processo de venda um pouco mais longo, dela pensar, dela analisar, dela ver fluxo financeiro. Às vezes ela não é a única decisora.
E por mais que você tenha, às vezes, o outro decisor junto, eles precisam discutir entre si. Então, para mim, a venda de alto ticket, óbvio que depende ali do nicho do mercado, mas é aquela venda onde você, na maior parte das vezes, não consegue uma decisão imediata. Claro que existem as exceções, mas na maior parte das vezes, principalmente quando a gente fala de canais de aquisição mais frios, a pessoa não consegue. Pô, quero agora, passa o cartão e é isso, entendeu? E o Léo, eu primeiro vou explorar muito nesse sentido, Léo, por duas coisas. Primeiro, que eu vejo que é um assunto de muita gente, muitas pessoas, elas se não vendem coisa de alto valor, querem. Sim, total. Porque falam que, pô, para vender algo desse tamanho e desse tamanho, o trabalho é o mesmo. Uhum. Então, querem navegar nesse mar mais fértil, de margens melhores. Sim. Então, isso é uma coisa. E você é um cara muito bem sucedido nessa área. O Léo, ele fundou o SHP, que é primeiro, é um baita de um case de sucesso. Sócio nosso da Mentor League Society, o SHP, que é um grupo de educação executiva também, que mentora pessoas que estão dentro desse setor de high ticket com mentoria, então focado em educação, né? Sim. Então, focado em educação, e vive isso todos os dias. Sim. Então você vive isso, você ensina empresários a trabalhar com ticket de alto valor, né? Como vender as suas mentorias. Empresários de todos os segmentos, de todos os setores. Então, a primeira dúvida, Léo, você falou uma coisa muito pertinente, você precisa entender, se você está vendendo algo de alto valor, você vai ter um ciclo de vendas mais longo. E é importante o cara já ter isso setado até para a expectativa dele? Total. Porque no fim das contas, eu vejo duas coisas, tá? Primeira, muita gente que trabalha com ticket mais baixo acha que não consegue trabalhar com um ticket mais alto porque tentou alguma vez fazendo exatamente o mesmo processo que faz com baixo ticket e não deu certo. Mas muitas vezes se não deu certo é porque o cara ficou entalado no funil, mas não porque ele olhou e falou, não, eu não quero. Então, na maior parte das vezes eu vejo que foi um processo falho de venda. Na verdade, faltou um pedaço, né? Só teve a interação inicial e quando a gente tá vendendo um produto de ticket baixo, tá tudo bem, a pessoa já vende pronto. Aí ela vai lá e faz a mesma coisa no produto de alto ticket. A pessoa ali fala, pô, preciso pensar. Aí não existe um processo de acompanhamento, não existe amarrar uma reunião na próxima. Aí o cara deixa o prospecto pensar 3, 4 dias. Fala, e aí, fulano? Tô na correria, vamos ver depois. E aí ele põe lá no funil dele que tá perdido, entendeu? Ele põe no CRM perdido, mas não tá perdido, ele só não fez do jeito certo. Então eu vejo que muita gente deixa muito dinheiro na mesa achando que não consegue vender alto ticket, porque alguma vez na vida tentou do jeito errado. E quando a pessoa começa a ajustar e gerenciar a expectativa dela... É impressionante, Caio, porque muitas vezes as pessoas que compram alto ticket, elas não compram só uma vez. Então a pessoa que vai e compra, vou dar um exemplo simples aqui, um imóvel de alto ticket. Muitas vezes esse cara é um investidor. E daqui a pouco ele compra outro e outro. Então não só a margem é maior no primeiro produto, mas é muito comum que hajam próximas vendas pro mesmo cara. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu sei que várias vezes você comprou o carro com a mesma pessoa. Sim. Só que quando você tá buscando mais barato, não. Porque não é muito sobre o relacionamento, sobre a confiança. É só, cara, onde que tá mais barato, compra e acabou, entendeu? E aí, na próxima vez, é outro cliente, outro vendedor e tá tudo certo. Então, eu gosto muito desse mercado de alto ticket, porque ele tende a ser, muitas vezes, inclusive, um mercado de mais recorrência do que aquele só preço mais barato e pronto. É aquela coisa, né? Além de você extrair uma melhor margem de uma venda, você tem um LTV melhor, Total. porque tende a fidelizar mais a venda. Mais indicação, né? Porque tem a diferenciação. Léo, curiosidade. Por que você decidiu fundar o SHP? E por que você escolheu... Porque dentro do universo de high ticket, você deu exemplo, né? Você Sim. pode olhar preço de alto valor, isso tem dentro do setor imobiliário. Tem gente que vendendo imóveis de 300 mil, tem gente vendendo imóveis de 10 milhões. Sim. É decisão, principalmente de escolha da pessoa, em que mercado ela quer atuar. Mas por que de todos os mercados high ticket você escolheu em contribuir com as pessoas de educação, mentoria? Por que Legal. você decidiu? Eu nem sei se eu já fiz essa pergunta pra você, hein? Eu te conheço, mas não lembro de ter feito assim na lata. Boa. Por que você decidiu ensinar as pessoas a venderem high ticket dentro do mercado de educação de mentorias? Tá, legal. Caio, vamos lá. Eu acho que juntam algumas coisas. A primeira delas, eu estava até conversando mais cedo com a Fabi, é acreditar muito no mercado de mentoria. Porque, obviamente, a gente tem a visão de negócio, que eu vou responder daqui a pouco, mas, cara, é muito transformador você conseguir
ajudar pessoas que são multiplicadoras. Então tem muita gente que está nos ouvindo, por exemplo, que bateu cabeça, construiu a própria carreira ao longo de 10, 15 anos se dedicando, ou que construiu um negócio e aí quase quebrou e aí conseguiu reverter a situação. E tudo isso foi criando uma musculatura e que hoje essa pessoa ela consegue lidar com os desafios que surgem de uma forma até um pouco automática, porque aquele tipo de desafio se tornou recorrente. Então ela tira de letra. Mas aquilo que é comum para ela tá tirando o sono de muitos empreendedores no Brasil. E a gente sabe que o Brasil já não é lá, né, tão simples assim de fazer o negócio dar certo. Então, quando eu comecei a ver a possibilidade de ajudar outras pessoas que tinham um know-how prático, que tinham conhecimento, que já tinham acumulado uma certa experiência, a conseguirem impactar a vida de outras pessoas e outras famílias com seus conhecimentos, isso chamou minha atenção. E aí a segunda coisa que é óbvio, olhando para negócio, eu aprendi que o preço, não existe uma mentoria cara ou barata. Existe dar ROI ou não. Se eu cobrar 2 milhões de uma pessoa e eu ajudar ela a ganhar 10, eu tenho certeza que ela não vai ficar triste, né? Feliz pra caramba, por sinal. Exatamente. Então, eu comecei a perceber que dentro do mercado de alto ticket, eu estaria lidando com pessoas que têm muito mais potencial de impactar lá na ponta, de gerar resultado lá na ponta. E com isso, eu também conseguiria cobrar mais caro. E aí eu trago uma visão que muita gente acaba não percebendo, é que tão importante quanto o que você entrega é o para quem. Não adianta eu ter um método maravilhoso, eu ter um serviço maravilhoso. Vou dar um exemplo, tem um serviço maravilhoso de polimento de carro. E aí eu vou polir carros, sei lá, de 15 mil reais. Cara, eu não vou conseguir vender um polimento por 2 mil, né? Por outro lado, dependendo para quem eu estiver vendendo esse mesmo polimento, eu consigo cobrar 3, 4, 5 vezes mais. Então, por que mentoria? Primeiro, pela questão de potencial de impacto que eu vi. Segundo, pela questão de lucratividade. Porque o meu preço ele é totalmente vinculado ao quanto eu consigo gerar lá na ponta. E quando eu filtro a partir do próprio ticket que eu estou vendendo, eu chego num cara que tem um poder de impacto muito grande lá na frente. Então, como ele ganha muito, ele consegue me pagar muito. Basicamente é isso. E a última coisa é margem. Porque quando eu vendo, por exemplo, um serviço ou um produto de alto ticket, eu fico com uma pequena fatia daquilo. Quando eu vendo o meu know-how, no fim das contas, o preço não é de um produto físico, é um preço que eu já paguei. De milhares de reuniões de venda, de milhares de quilômetros rodados, de milhares de pessoas que eu pude liderar. Então, esse preço eu já paguei. Então, a margem de vender o conhecimento é muito maior do que eu vender um serviço ou um produto. Eu gosto muito do seu back, porque eu acho que isso é muito, né? Você viveu vendas durante muitos anos, sempre treinando extensas equipes comerciais. Então, isso te dá cancha, né? Sim. Te dá aquela famosa, te dá aquela cancha de você entender que vendas é um processo, vendas é etapa, vendas tem muito técnica, tem gestão das emoções, mas também tem que ajudar a pessoa a aumentar um pouco a sua ambição, né? Quando as pessoas têm meio que a síndrome do patinho feio ali, mas será que eu consigo? Será que eu posso? Então eu gostei. Então a primeira coisa que você viu foi, principalmente para você olhar vendas high ticket, por mais que você pegue esse universo de high ticket, tem N coisas, né? Desde educação, high ticket. Parece que todo setor tem o seu setor high ticket. Total. Né? Total. Mas você olhou por conta do impacto, isso é legal, você tá num business que você vê o impacto que faz na diferença final, acho que te dá mais tesão no fim das contas. Total. Você viu que era um negócio onde você, que é uma coisa é preço, outra coisa é valor. Preço que você cobra, valor é que o cliente recebe. Sim. Então tem que estar sempre, o valor tem que estar maior do que o preço. E outra coisa, você estava construindo para você um negócio que é um modelo de negócio vencedor. Total. Margens altas, então margem líquida alta, múltiplos altos. Legal. Sim. Mentorando, quantas pessoas você já mentorou? Quantas pessoas já passaram pelo SHP? Pelo SHP já foram mais de 200. Que legal. Então você já começa a ter pessoas de tudo quanto é setor já. Total. Tá? O que você vê que é o maior desafio dessas pessoas? Cara, Caio, assim, eu vejo que quando a gente olha para o mercado de mentoria, pelo menos na teoria, né, é alguém que já tem um certo resultado. E aquele certo resultado, muitas vezes,
tira dela a ousadia, a pujança que ela precisa para um novo negócio. Então, eu vejo que muitas vezes o desafio é justamente a pessoa se expor para esse novo desafio, se permitir esse novo desafio, ou entender que, ok, ela é maravilhosa como CEO da empresa dela, mas aqui, nesse novo movimento, ela não é CEO. Ela tá começando, né? Então, e é muito doido, porque a pessoa que se dispõe a viver esse processo, muitas vezes, mesmo ela estando num estágio inicial aqui, em um espaço de tempo muito curto, aqui já tá sobrando muito mais do que aqui. Mas aqui ela é a CEO, aqui ela ainda tá fazendo reunião de venda e chamando pessoas, entendeu? Mas ela tá já lucrando muito mais do que aqui. Mas com certeza um dos entraves principais é botar o ego no bolso. Simplificando é isso, né? Colocar o ego no bolso, se dispor a viver esse novo processo. A segunda questão, e que eu vejo que é muito mais relacionada à falta de clareza do que uma realidade, tá? Mas é gestão de tempo. E eu falo falta de clareza porque a pessoa me fala que ela não tem tempo, mas ela tá executando atividades que muitas vezes ela ia pagar 100, 200 reais para poder delegar por hora ali. E ela tá executando aquilo, sendo que na mentoria ela poderia estar vendendo por 20 vezes mais do que aquele valor. E a terceira coisa, eu acredito que seja emocional, né? De fazer pelo tempo necessário. Então, às vezes, algumas pessoas demoram um pouquinho mais para engatar. Enquanto a gente tem mentorados que fizeram 2 milhões de reais em menos de um mês, nós temos pessoas que às vezes demoram um pouco mais para gerar resultado. Seja por ritmo, por background, enfim. Então, muita gente acaba não tendo a pujança pelo tempo necessário. E é onde a mentoria ajuda muito, né? Sim. Porque a pessoa tá num ecossistema, ela vê outras pessoas dando certo, ela consegue tirar dúvida e tudo mais. Mas eu diria que esses são os 3 principais desafios. Hoje, o SHP mentora pessoas que têm as suas próprias mentorias. Então, quem você acredita que está pronto para ter a sua mentoria? Qual você acha que é aquele tipo de profissional que você fala assim, cara, este profissional Legal. tá na bala. Eu tenho as minhas convicções, mas eu queria ouvir as suas primeiro. Legal. Tá? Eu vou para dois... eu vou para uma didática exagerada e depois eu vou para minha crença pessoal, tá? Tá bom. A didática exagerada e teórica é que o personal que ganha 3 mil por mês, ele pode ajudar o personal que ganha 1.500, que tá preso na Smart Fit, né? Nada contra Smart Fit, mas na academia de rede ali, Sim. a construir a própria carreira. Ponto. Então, esse cara consegue ajudar. Agora, qual é o problema, entre aspas? É óbvio que esse cara não vai vender uma mentoria de 50 mil reais. Sim. Por quê? Porque é sempre proporcional ao ROI lá na ponta. Por mais que ele tenha mais resultado com o amiguinho, ele tá no estágio muito inicial também. Isso, entendeu? Tá bom. Então, dá pra fazer? Dá. Talvez ele não vai trabalhar no alto ticket, ele não vai estar na MLS, mas é possível. Sim. Agora, não sei se vale a pena. Às vezes vale a pena justamente ele queimar um pouquinho mais de sola, né? Construir uma carreira vencedora. Isso, do que ele começar a vender mentoria e ficar travado aqui, né? Porque às vezes o cara vai acabar ficando meio travado aqui. Então, às vezes compensa ele focar mais em construir uma carreira mais vencedora e aí depois ele consegue explodir muito mais rápido, né? Agora, a minha crença é, primeiro, quando você olha ali para média do seu mercado, e geralmente a média do mercado é bem baixa, né? Por isso que chama média. O quanto que você já rompeu isso? Então, esse é um indicativo. Léo, eu tô ganhando 10% a mais do que a média. Putz, meio desanimador, né? Porque pensa que a pessoa sempre vai te pagar proporcional ao ROI. Então, se você estiver pensando que você vai vender para média, ajudar esse cara a ganhar 10% a mais, é muito pouco. Sim. Pelo menos na maior parte dos mercados é. Sim. Agora, não, tô conseguindo fazer 4 vezes mais do que a média. Putz, legal. Ou passar a Já fazer ficou alguma coisa interessante. Entendeu? Sim. Exato. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo muito forte é velocidade. Então, às vezes, a pessoa, ela não tem um faturamento múltiplo tão maior do que a maior parte das pessoas, mas ela fez isso muito rápido. Né? Então, exemplo, clínica de estética. A pessoa abriu uma clínica de estética e o faturamento médio das pessoas que estão performando bem é, sei lá, 300 mil reais. O cara saiu do 0 a 300 mil reais em 4 meses. Nossa, alguma coisa, ele provavelmente consegue ajudar até o cara que fatura tanto quanto ele, entendeu?
porque ele fez muito rápido. Então, a questão de velocidade de resultado, eu vejo que é algo muito importante, assim como a consistência também. Pô, estou fazendo há 20 anos com recorrência tal coisa. Porra, tá muito mais do que validado. Também é um outro ponto de atenção. Então, ter feito rápido, tá consistente com o resultado e ter múltiplos do que a média está fazendo. Eu acho que esses são os 3 indicativos importantes. Eu gosto muito. Você conseguiu categorizar 3 pontos de destaque. Né? Velocidade é um atributo de destaque. Consistência é um atributo de destaque. E acima da média é um atributo de destaque. Eu acredito também que eu acho que essas são as 3 características do mentor. Porque o mentor geralmente é aquele que tem um know-how, que é aquele saber prático, que é muito valioso para quem tá atrás dele. Total. Por exemplo, o cara que fatura 1 milhão por ano, ele tá louco para aprender com o cara que fatura 5. Ele não precisa aprender com o bilionário. Exato. Né? Porque às vezes tá até distante. Às vezes vai até embananar, né? Então... e às vezes ele não tem nem acesso. Sim. Ele não consegue ter acesso, que é um cara muito mais escasso. Então, mas eu acredito que esse cara tem que ter esse saber prático. Para mim é o pré-requisito. Sim. Esse saber prático. Ali, né? Senão, é o que você falou, ele tá antecipando um movimento, entendeu? Sabe, eu acho que você tem que passar a faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa, a marrom, e aí, enfim, pegou a preta. Só que eu gosto muito desse conceito. Tem sempre alguém atrás. Legal. E assim, eu vejo que quando existe um mercado que começa a receber holofote, né? Esses dias teve até uma pessoa que me procurou, falou, pô, Léo, eu tô vendo aqui o movimento, os resultados dos mentorados, eu também quero começar a vender minha mentoria. Eu falei, pô, que legal, me conta mais, né? Mentoria do quê? Pô, não sei. Tá, mas me conta um pouco mais do que você fez. Ah, Léo, eu tava fazendo a faculdade, aí eu saí e tal, e aí eu cheguei a começar um negócio, mas não deu certo, e agora eu tô pensando em começar com mentoria. Eu falei, tá, mas me explica melhor, né? Pô, você, sei lá, você se destacou muito em algum esporte, você vendeu muito de alguma coisa, você liderou pessoas, sei lá, seu relacionamento é incrível. Não, sou solteiro. Eu falei, porra, mas vem vender do quê, né? Então, tem que tomar cuidado, porque muita gente acaba vendo o potencial do mercado e fala, quero entrar, mas, cara, às vezes não é o mercado que você tem que entrar agora, né? Assim como o outro oposto também é verdadeiro. Então, tem pessoas que já têm lastro, que já têm uma jornada de muito significado. Então, eu tenho um outro caso, que provavelmente vai ouvir esse podcast, mas, pô, é um cara extremamente bem-sucedido, um cara que saiu do zero, ele trabalhava no almoxarifado, e aí ele chegou a CEO numa empresa, no CLT, ganhando 70, 80 mil por mês, e aí ele falou assim pra mim, Léo, cara, eu vou vender minha mentoria, mas eu quero focar mais uns 5 anos numa multinacional, fazendo pelo menos ali 1 milhão e pouco por ano pra depois vender. Eu falei, porra, amigo, mas não precisa, entendeu? Você já tá muito acima da média. Então, ele sempre tem aquela síndrome do vira-lata que ele nunca tem... De achar que não tá pronto, né? Tá. Então, eu vejo que existem esses 2 extremos muito comuns no mercado. O cara que não tá pronto e o cara que tá pronto demais tá... Exato. E tá adiando o passo. É interessante isso, né? Porque todas as extremidades, o jogo é muito mais emocional, né? Total. Uma é aquela ansiedade do eu quero agora, e o do outro cara, puta, eu não sei se eu ainda tô pronto. Exato. Exatamente. As extremidades sempre é um jogo muito emocional. Legal porque o SHP, ele faz parte da Mentor League Society, então eu acho que você consegue enxergar o mercado de educação empresarial de um jeito diferente também. E o que você acha que dentro de uma venda de alto valor, por que você acredita que, no final das contas, esse jogo emocional, o lado emocional pesa numa venda de alto valor? Você acha que ele tem um peso diferente quando você está vendendo uma coisa de um valor percebido menor? Legal. Você acha que tem... É porque aquela coisa, né? Uma venda de alto valor, a lucratividade é alta. Então, às vezes, numa venda, pode mudar o jogo. Às vezes, numa venda, você bateu a meta do mês, com uma a mais ou uma a menos, muda muito. Muda mais o ponteiro do que você tem uma venda num preço menor, você tem uma quantidade de vendas maior ao longo do mês. Então, como é que você enxerga o peso das emoções numa venda de alto ticket? Legal. Caio, primeiro, eu acredito que a venda de alto valor... voltando até um pouco naquilo que a gente falou, ela está muito mais relacionada a uma relação de longo prazo. Então, quando a gente pensa numa venda de mais imediata ali, a técnica exigida, ela é muito baixa.
a pessoa consegue ganhar no forceps, sabe? Tipo, vai, compra, vamos, tal, meio na pressão, aquela venda meio da pressão, né? Dá certo dependendo do tipo de produto. Uma vez eu vi uma pessoa falando, né, sobre o tipo de venda lá do Mercadão de São Paulo, que te vende um morango por R$100. E o cara, ele vende daquele jeito porque ele sabe que 99% das pessoas que estão lá não vão voltar. Então, a venda de uma vez. Quando a gente olha para a venda do alto ticket, tende a ter uma entrega, uma experiência associada, né? E aí volta até naquilo que eu te falei. Geralmente, essa pessoa vai voltar a comprar. Então, com certeza, quando a gente olha para a venda de alto ticket, existe a importância da visão de longo prazo e tudo mais. Agora, me lembra qual que é a pergunta? O quanto da parte emocional pesa no... Agora, a questão emocional, ela é total vinculada a esse processo, porque é quase uma valsa, né? Vamos dizer assim. Então, dentro desta valsa, a pessoa não pode ter pressa demais pelo próximo passo. Só que também ela não pode deixar aquilo passivo demais, porque também esfria, né? Então, eu vejo que o vendedor que trabalha com alto ticket, primeiro, ele muitas vezes tem o problema grave de funil vazio, porque como demora mais a venda, ele para de prospectar novos, porque ele já tem alguns ali no pipe, ele já tem algumas pessoas pensando, que ele já começa a contar meio como uma venda, e aí como ele tá contando como uma venda, não, já tem o João, o Cláudio e o Fred que estão interessados. Na venda, meu mês está feito. Aí ele começa a ficar em cima dessas pessoas, e emocional, por conta de emoção errada, né? Então ele cria uma expectativa errada, ele fica ansioso, ele fica com mais pressa do que o próximo prospecto, e aí ele começa a ficar chato, e é onde ele perde a venda. Por outro lado, se ele tivesse com a emoção correta, ele seguiria, claro, fazendo o acompanhamento dessas pessoas, agendando, né? Saindo de uma reunião, agendando a próxima, tendo uma cadência de acompanhamento, mas sempre focando em manter o funil cheio. Então, eu vejo esse problema muito recorrente em pessoas que trabalham com alto ticket. Como o ciclo de venda demora mais, a hora que a pessoa tem pessoas que estão pensando, ela para de falar com novos. E aí, com isso, muitas vezes ela acaba perdendo aquelas vendas que estavam quase acontecendo por um comportamento, por uma emoção errada, por uma condução errada. E aí, no fim, ele fica sem prospecto, sem venda, sem nada. Sim. Então, as emoções, eu diria que são extremamente importantes, muito mais do que na venda de baixo ticket, por ter esse processo mais longo de venda. A gente falou aqui, eu já puxei a pergunta, quem você acredita que é o perfil? Porque no SHP, você não só ajuda a pessoas a venderem os seus programas de mentoria, né? Você não está posicionado nisso, mas você ajuda a criar e escalar. Total. Eu já perguntei para você qual que é a característica que você acredita que qual tipo de profissional deve ter sua mentoria. Você já falou, um cara que tem no mínimo um dos 3 destaques. Sim. Ou tem destaque, ele está acima da média. Ele tem um resultado. Ele não precisa ser o número 1 do setor dele. Total. Mas ele tem que estar na frente. Ele tem que estar acima, um resultado acima da média. Ou uma velocidade acima da média. Certo. Ou uma consistência acima da média. Sim. Então já gostei porque você deu meio que um framework. E aí, às vezes um cara fala assim, cara, eu sou esse cara. Mas por onde eu começo a criar minha mentoria? Né? Como eu faço esse detox da minha cabeça? Né? Como que se define? Como que é um padrão de entrega? Legal, eu sei ajudar, mas como que eu criar? Qual que é o primeiro passo? Né? Porque deve ter gente perguntando, pô, será que eu sou esse cara aí que o Léo falou, cara? Legal. Mas como criar? Muita gente tem desafio também de como estruturar. Total. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é estando no SHB, tô brincando. Tô brincando. Qual que é? Caio, eu gosto muito de simplificar, tá? Porque assim, eu vejo que... Eu falo que a pressa por escala atrasa a escala. Então a pessoa, ela fica ansiosa por criar o negócio ideal, o método perfeito, com todas as áreas estruturadas, e aí por isso ela nunca põe o negócio para rodar. E mesmo que ela faça dessa forma e espere ter tudo estruturado, é muito comum ela ter que refazer tudo. Porque ela desenha uma metodologia, uma forma de entrega que ela acha que é boa para ela. Mas não é, ela não é a cliente, ela é a mentora. E geralmente esse mentor, até por ter um nível de resultado maior, ele tá num estágio onde o cliente dele
não vai tirar valor da forma que ele estruturou. Então, o mentor, ele constrói como se fosse para ele. Mas o cliente dele não é ele, tá me Sim, entendendo? Ele não tá nesse nível de consciência, ele não tá nessa rotina, ele não tá nesse dia a dia. O faixa preta tem que criar um programa pensando com a cabeça do branca. Isso, entendeu? Então, é muito comum. Ou a pessoa fica no perfeccionismo e não põe para rodar, ou ela põe para rodar e aí ela vê que o produto tá errado, porque ela construiu pro faixa preta. Porque ele é faixa preta, mas o cliente dele não é faixa preta. Então, eu gosto muito de simplificar o começo. Qual é o simplificar o começo? A gente faz um processo ali de mapear, extrair com a pessoa quais foram os principais aspectos que trouxeram onde ela tá. Né? Então, por exemplo, uma pergunta que eu gosto muito. A pessoa olhar para a jornada dela, ver as 3 coisas que ela mais se orgulhou de ter conquistado e entender de onde veio essa conquista. Né? Então, por exemplo, eu me orgulho muito da minha carreira como executivo. Ou do meu negócio, do nome que a gente criou e construiu aqui na cidade. Da minha clínica médica. Desdobra isso. Da onde veio? Pô, eu busquei tal coisa, fiz tal coisa, me comportei de tal forma. E aí a gente começa a entender, inclusive, como foram as rupturas de platô. Então, uma forma muito simples de exemplificar isso é a carreira médica. O cara acaba de se formar como médico e ele começa a fazer plantão. E aí ele ganha, sei lá, 15 mil por mês. Aí ele abre a clínica dele e começa a ganhar, sei lá, 30 mil. Não se pega os valores, é só um exemplo. Aí ele pega e se vincula a um plano de saúde. Aí ele traz outros profissionais e começa a faturar 70. Aí daqui a pouco ele sai do plano de saúde, ele começa a faturar 200. Então tem estágios que, percebe, tem coisas que num momento é maravilhoso e no outro momento deixa de ser maravilhoso. Então é realmente fazendo esse desdobramento e entendendo quais foram os padrões de comportamento, as atitudes que foram permitindo essa pessoa a chegar onde ela tá. E aí, dentro disso, a gente junta ali em 5, 6 encontros, por exemplo. E eu gosto que a pessoa faça ali nas primeiras 8, 10 vendas. Claro, eu tô pensando numa pessoa que não tem um programa educacional estruturado. Uma pessoa que tá no zero, insegura de como começar. Eu falo, cara, começa individual. Faz umas 8 entregas individuais, aí sente, pergunta. Não pela grana, mas pelos dados. Por quê? Porque esses 8 encontros vão servir para uma coisa maravilhosa. Construir o método. Então, a gente estrutura o esqueleto aqui, mas a construção e o detalhamento disso, para a gente conseguir fazer uma entrega aí sim escalável, em grupo, maravilhosa, é justamente entregar para essas pessoas. Elas fazem parte do MVP ali, entendeu? E aí, a partir disso, a gente começa uma transição para colocar o grupo para rodar. Mas eu quero mostrar para a pessoa que tá nos ouvindo que, cara, se você sentar, né... Claro que eu tô simplificando bastante, mas se você sentar e mapear, entender quais foram os seus diferenciais, juntar isso numa sequência de módulos, pegar seu celular, ver pessoas que admiram o seu trabalho, ligar falando que você começou um projeto focado justamente em executivos que buscam novos níveis de resultado, que você lembrou dela, que você tá colocando algumas pessoas em prioridade, que você nem divulgou nada no digital, mas que você acha que vai fazer muito sentido. Chamar essa pessoa para uma reunião, entender onde ela tá, para onde ela quer ir. Você vai começar a perceber que essa pessoa tá aqui, ela quer vir pra cá, mas, cara, ela tá indo pra lá. A pessoa que tem um know-how, Caio, e ela se conecta com pessoas que estão no estágio anterior, algumas perguntas básicas que ela faz do como aquela pessoa tá fazendo é de cair pra trás, entendeu? Sim. Então, começa a ficar muito óbvio. Por isso que quem tá inseguro, eu sempre falo, cara, vai fazer reunião de venda. Porque com o que você vai ouvir, você vai ficar abismado sobre o quanto você pode ajudar. Você vai ficar abismado quantas pessoas precisam de você. Isso! E ela nem sabe. E você vai ficar desesperado querendo ajudar porque ela tá indo em direção ao muro. É isso, entendeu? É exatamente isso. Que louco. Exatamente isso. Gostei porque você coloca um método que é... Você não precisa estar perfeito pra começar, né? Total. Porque... primeiro que eu acredito que essa perfeição, ela é eterna, né? Então, é sair de uma montanha pra ir pra próxima, e a perfeição, na verdade, nunca vai chegar. Mas o segundo é porque eu sei que muitas das pessoas que estão nos ouvindo já têm um resultado acima da média. O simples fato de você estar num podcast ouvindo e buscando conteúdo e informação já é um indicativo de, cara, provavelmente você já tá performando acima da média ou você tá com muita fome pra performar. E aí, dentro disso, a pessoa ela fica travada de dar esse próximo passo. Por quê? Eu vejo que isso vem muito
da etapa que a gente teve de lançamentos digitais. Então, às vezes a pessoa está nos ouvindo, ela acha que para ela ter uma mentoria rodando, ela tem que ter uma equipe de 10 pessoas, um escritório presencial, ela tem que ter 10 páginas. Ela tem que ser uma influenciadora, tem que ter milhões de seguidores, tem que investir 50 mil de tráfego Fale por sobre mês. isso, Léo. Isso eu acho que é um tema interessante. Hoje, para ser mentor, você precisa ser famoso, Legal. você precisa ter muitos seguidores, você tem que ter um podcast. Né? Eu acho Legal. que como é que é? Total. Cara, então... Eu tenho minha Isso- visão, tá? Tô colocando esse cara na fogueira aqui. Cara, sendo muito sincero, Caio, a minha visão é que para uma pessoa começar um movimento de mentoria, e aí começar esse movimento de mentoria depende muito, de novo, de qual é a sua jornada profissional, de qual é o seu know-how prático, mas, pô, eu já tive mentorados que tinham zero pessoas na Então, equipe. eu ia perguntar, se tem algum sócio no SHP que, por exemplo, quando comprou o título do SHP, virou cliente do SHP, não tinha nem Instagram? Você tinha Tem. Não tinha nem rede Já teve- social? já Tipo, o cara teve tava caso- na caverna, né? Não, e já teve caso pior. O quê? Que não era não ter rede social, era a rede social que tinha. Era melhor que não tivesse, entendeu? Então, tem vários Mas casos. por quê? Como é que era? O que tinha? Não, É muito ruim. muito ruim. Umas fotos, tipo, de família, né? De brincadeira, mas aquele churrasco. Sabe aquele churrasco que você fala, foi maravilhoso, pra ter no álbum de fotografia dentro da gaveta, não no Instagram? Tipo isso, entendeu? Então, tem várias pessoas que tinham Instagram fechado, um Instagram extremamente familiar, e alguns que nem Instagram tinham. Só que no fim das contas, a maior parte dessas pessoas, vou dar exemplo, tá? Tem 2 pessoas que me vêm à cabeça e ambos vieram, por exemplo, numa carreira como executivo, CLT e tudo mais. Eram pessoas que, cara, estavam há 20 anos na mesma empresa. Ao longo dessa jornada na empresa, se conectou com várias outras empresas, com vários outros profissionais, lideravam vários profissionais. Então, a hora que essa pessoa começou a vender mentoria, não foi Instagram, foi WhatsApp. Eu falei, filho, abre seu WhatsApp, senta aí, gasta 20 minutos, faz uma listinha de pessoas que você sabe que admiram sua jornada. Chama elas para um bate-papo, entende onde elas estão e para onde elas querem ir. E o como que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. E assim surgiram as primeiras vendas. Então, e aí, de novo, eu não sei o quanto que as pessoas que estão nos ouvindo estão habituadas, mas eu diria assim, que uma mentoria muito barata, a pessoa vai cobrar mais ou menos R$1.000 ali na hora, né? Tô sendo simplista para uma pessoa que, pior caso, que tá vendendo uma mentoria individual e tal, R$1.000 por hora. Pô, peraí, um brasileiro médio trabalha 44 horas por semana, 176 horas mês, a R$1.000 seria 176 mil reais. E para a pessoa fazer um movimento inicial de mentoria, ela não precisa de nada. Ela precisa do know-how, né? Ela precisa do know-how de um computador com Zoom e se conectar com essas pessoas. Então é muito mais vinculado a uma atitude dela do que uma estrutura ou um grande investimento. E aí eu pego o outro ponto que muita gente também acaba tendo insegurança, que é, cara, mas e aí? Eu vou ter um filho novo? Léo, já tenho 3 filhos para criar, vou ter que criar um mentorado, né? Tem gente que tem essa impressão. Sim. E, cara, o mentorado, ele nada mais é do que alguém que você vai se conectar, trazer os direcionamentos, trazer o passo a passo, trazer o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, e quem vai fazer é ele, não é o mentor, né? Então, às vezes a pessoa me ouve falando de, pô, mas vou ter que começar individual. Cara, você vai se conectar 1 hora a cada 15 dias com a pessoa. E aí, muitas vezes, você vai vender essa mentoria por 20, por 30, por 40, por 50 mil reais para começar, né? Então, para quem tá nos ouvindo, eu fiz meus primeiros 3 milhões praticamente sem investir em tráfego. E nesse ano que eu fiz esses 3 milhões, eu fiz 4 ou 5 postagens no meu Instagram para vender 3 milhões, entende? E aí, por outro lado, tem gente que faz 3 postagens por dia e não tem grandes resultados. Porque ele é influencer, né? Mas para você ser mentor, você não tem que ser influencer. E vice-versa. Então, nós temos, inclusive, vários cases, né, de pessoas fazendo múltiplos milhões com uma pessoa na equipe, com 2 pessoas na equipe. Então, é um mercado muito simples. E a pessoa que está nos ouvindo, cara, ela tem que entender que... Às vezes ela tá ouvindo e fala assim, pô, mas eu já tenho minha empresa, já tenho meu negócio, tenho minha clínica, tenho minha carreira. Pois é, por isso que você pode ser mentor.
né? Isso é a única coisa que te habilita, né? Exato, então você não é o único. Geralmente a pessoa que tá vendendo uma boa mentoria, assim como você, ela começou meio que no caos, entendeu? E aí o processo vai se lapidando, obviamente, né? Ninguém vira mentor porque não tem nada pra fazer. É o contrário. É Exato. quem tá fazendo algo muito bem. Exato, exatamente. Eu gostei do que você colocou, né? Porque você falou o mais difícil você já tem. Quando o cara tem uma daqueles 3 indicadores, ele teve o resultado acima da média, a velocidade e a constância, então o cara já fez o mais difícil Total. pra ser mentor. Eu costumo falar que... Esse know-how, isso é o que Sim. ele custou mais caro. Uhum. Né? Então, para todo mundo que está ouvindo aqui, né, eu acho que para todo mundo que tem um know-how em algum setor, o quanto lhe custou isso? Exato. Tempo, energia, esforço, dinheiro, dedicação, abdicar de tempo com a família e tal, e final de semana, e trabalho, e aprendendo, e erra, e acerta. Aí com acerto aprende, com erro, paga do bolso, e vai, e cresce, e corrige. Uhum. Então isso é até difícil mensurar, né? Total. Eu costumo falar que tudo isso que você acabou de falar é como se fosse uma clínica. Pensa naquelas mais caras. Tá com todos os equipamentos comprados. O preço já foi pago. Não tá nem financiado, já pagou. Tá lá os equipamentos da clínica, do negócio. A porta só tá fechada. Então, assim, Essa analogia Saca? Já tá lá, é velho. muito boa. É muito caro você não fazer. Porque você já comprou todos os equipamentos. Ou seja, você já pagou o preço, você já errou, você já acertou, você já teve problemas, você já pagou. Você decidir se você quer abrir as portas ou não. É isso, entendeu? Então, por isso que é um negócio tão lucrativo, que é um negócio que geralmente gera resultado tão rápido. Porque não é rápido, na verdade, são os anos que você se dedicou até aqui. No momento que eu tô gravando esse podcast, qual é o valor do título do SHP para se transformar cliente do HP? O HP é um dos clubes que fazem parte da Mentor League Society, assim como o Class Club, Legal. que a gente fundou lá atrás, 2 anos atrás. Qual que é o valor do título do SHP hoje? Hoje a gente tá com o título de 12 vezes de 14 mil. Dá 168. Tá. E aí eu vou amarrar isso justamente na visão de ROI. Né? Então, a pessoa que tem um know-how prático, cara, geralmente ela vai vender a mentoria dela por no mínimo 15, 20, às vezes 50 mil. Depende, óbvio, do nicho, né? Uhum. Mas a grande visão é a pessoa entender que o que você vai vender tem que se pagar de forma simples. Então, eu olho para o meu cliente e falo assim, cara, vamos lá. Se você fizer, vamos supor, né, 20 conexões por mês ali com potenciais clientes. Se tiver uma conversão mediana, fazer ali 4, 6 vendas. Pega uma dessas, você pagou o programa. Todo o resto é lucro, né? E aí isso, eu tô pensando num primeiro passo. Daqui a pouco essa pessoa também tá vendendo um programa de 1 ano de acompanhamento com um grupo. E aí ela também tá praticando um ticket de 60, de 100. Então, acho que essa visão é muito legal da pessoa ter, porque... eu falo que a conta fecha em todas as pontas. Pô, eu vou dar exemplo. Eu tenho alguns mentorados, dentistas, médicos. A pessoa investiu esse valor. Ela começa vendendo a mentoria ali por 20 mil reais. Muitos tiveram o payback total em menos de um mês. E não é porque eu fiz milagre, porque ela era boa, ela já tinha uma demanda, ela já tava com a clínica pronta, só não tinha aberto a porta. Só precisava ser conduzida. Exato, exatamente. Então, a pessoa, ela teve resultado muito rápido. E aí, muitos desses tiveram insegurança de vender a própria mentoria por 20 mil. Só que eu falo assim, filho, vamos lá. Você faz uma harmonização facial, você faz uma lente. Por quanto que você vende? Por 70 mil, 50 mil. Tá, e o seu cliente? Ele vende por 20. Tá, você acha que com o que você vai ensinar? Você consegue ajudar ele a ir pra 30? Pô, consigo. Então, peraí, você vai ajudar ele a cobrar 10 mil a mais. Quer dizer que 2 vendas já pagou sua mentoria? Isso que é um ponto, Léo. Você viu que até quando eu expliquei o valor, eu te perguntei, você falou o valor do SHP, você já falou, já na sua cabeça, mostrando qual que é o racional por detrás do valor. Sim. Bicho, eu dou um ROI, para quem não Sim. sabe essa expressão, é retorno sobre investimento, maior do que o meu preço. Sim. Uhum. E aí é a pergunta. Educação executiva, educação empresarial, que mentoria está enquadrado dentro desse setor. No final das contas, é tudo sobre ROI, né? É tudo sobre ROI. Se eu não sou capaz de gerar ROI para um cliente, eu não posso estar dentro desse setor. É tudo sobre ROI? Cara, é tudo sobre ROI. É importante que a gente tenha a visão, e aí até interessante porque eu e a Fabi falamos sobre isso mais cedo. Porque vocês estavam fazendo o quê?
A gente tava gravando o nosso podcast. Ah, tá. O podcast do Não, mentor. eu adoro, o Léo é um amigo, eu não tava desconfiado dele não. Você tava fazendo o quê, né? É um grande amigo, conheço há muito tempo, frequenta a minha casa, adora a sua família, tá? Mas o que a gente tava falando, produção, agora? Sobre o ROI, isso é tudo sobre ROI. Não, tudo sobre ROI, porque, gente, eu acredito que é tudo sobre ROI. E eu acho que quanto maior um programa educacional, ele é abstrato qual é o ROI que você vai ter, eu acho que ele tem uma penalização em vários aspectos. Sim, Você vai penalizar o ticket. sim. Porque se não é certo pra mim o que eu vou ganhar, pra qualquer coisa, tem uma ciência assim, se não é certo Sim. pra mim o que eu vou ganhar, eu sou mais sensível ao preço que está sendo cobrado. Sim, total. Quanto mais claro é pra mim qual vai ser o meu benefício, Sim. mais fácil é eu fazer qualquer tipo de desembolso. Uhum. Então, qual que é o peso da capacidade de gerar ROI num programa educacional, numa mentoria? Legal. Eu acredito que é total. O único ponto que eu acho que é legal de trazer, e aí entra justamente entender momento de negócio, entender nicho, mas entender que o ROI, ele é principalmente financeiro, mas existe o ROI, por exemplo, de tempo, de ajudar a pessoa a economizar tempo, né? Existe o ROI de você ajudar a pessoa a perder menos pessoas na equipe. Então, não é necessariamente um ROI de você entrar mais, às vezes é de perder menos, entende? Às Sim. vezes é de economia. Então, Entendi, boa. é importante a gente ter essa visão. Aquele ROI que você pagou 10, voltou 100. Aquele que pagou 10, voltou 20, mas na metade do Tanto de tempo. economia ou na metade do tempo, exatamente, entendeu? Então, acho que é legal das pessoas terem essa visão, porque inclusive para os nossos mentorados, né? Às vezes a pessoa, ela vendeu, um fulano vendeu X, o outro vendeu 10X, só que esse que vendeu X estava numa certa situação e aí ele acabou fazendo um outro negócio, ele também teve ROI, mas foi num outro aspecto, entendeu? Então, quando a gente olha para ecossistemas de mentoria, é tudo sobre ROI, só que você precisa buscar entender qual é o ROI que o seu cliente está buscando e aí dentro disso ajudar ele a gerar esse ROI, né? Então, acho que essa visão ela é importante. Legal, interessante. Pra não ficar só na métrica do valor, da receita. Da venda, da receita, entendeu? Às vezes é da economia, da falta de perda, da velocidade. O que mais chamou atenção, assim, em todo esse tempo que você está envolvido dentro desse setor, o que mais chamou atenção? O quanto tem, enfim, o quanto tem de oportunidade ou de... O que mais te fascina, o que mais chama atenção até hoje, o que você fala, putz, toda hora explode da tua cabeça, mas... Tá. Alguém que vive isso todos os dias. Caio. Que ajuda profissionais que já tiveram algum destaque na sua carreira a criar sua própria mentoria. O que até hoje te fascina? Legal. Cara, vamos lá. Algumas coisas. A primeira delas é aquilo que eu até comentei, né? Eu acredito muito que mentoria é uma forma de você atingir multiplicadores. É uma forma de você multiplicar os seus talentos, porque a pessoa que compra o que você está vendendo, eu não estou falando do meu produto, eu estou falando de quem está ouvindo a gente, né? Seja o dentista, o médico, o empresário, enfim, ela te pagou para aprender. Então, ela quer multiplicar. Então, quando eu te ajudo a criar o seu programa, quantos dezenas, centenas de empresários você pode ajudar? E esses empresários têm seus colaboradores. Então, assim, o impacto que esse mercado tem é muito grande. Então, isso, quando eu começo a pôr na ponta do lápis, me brilha muito o olho, me chama muita atenção. A segunda coisa, a simplicidade. E então, quando eu falo em simplicidade, a gente hoje, no primeiro ano de operação de SHP na Liga, a gente tá falando de um faturamento de 12 milhões com uma equipe de 4 pessoas. Uau. Né? Então, eu vejo que é um tipo de negócio muito disruptivo. Eu tenho colegas que têm negócio Não, eu sou real. que faturam 12 milhões com 100 colaboradores, entendeu? Sim. Então, é muito disruptivo. A questão de margens também. E aí, olhando um pouquinho para quem já tá nesse ecossistema educacional, Caio, eu já pude pegar mentorados que fizeram lançamentos, que venderam curso e que, cara, falam assim, pô, Léo, mas no meu nicho, é muito comum ouvir isso, né? No meu nicho as pessoas não vão pagar 15 mil, no meu nicho as pessoas não vão pagar 30 mil.
Só que de forma milagrosa, quando elas começam e tem, óbvio, né, um passo a passo, um método adequado para fazer isso acontecer, as pessoas pagam. Mas aí vem a pergunta, tem nicho pior e nicho melhor? Volta no ROI, né? Sim. De uma forma bem prática, bem racional, é óbvio que na maior parte dos casos pensem em faixa salarial. A faixa salarial de um médico é maior do que de um personal. Quer dizer que o nicho de médicos é melhor? Que de empresários é melhor? Não necessariamente. Mas via de regra, pegando a média, a tendência é que sim, né? Então, como é muito sobre ROI, com certeza existe uma influência. Mas eu sempre gosto de destacar, por exemplo, um extremo. Minha irmã vende mentoria para mães, ela vende por 7, 8 mil reais, e isso demanda dela, tipo, 4, 5 horas. Qual foi a última psicóloga que você conhece que ganha mais de R$1.000 por hora? Eu tenho outro mentorado, o Pablo, que também é psicólogo, que vendeu mais de 1 milhão esse ano, sozinho, sem time, com poucos seguidores, e ele é psicólogo, né? Então, assim, é óbvio que entra tudo no que você falou. O ticket é penalizado, eu falei 6, 7, o Pablo vende ali por 25, 30, não é por 200, mas vende, entendeu? Sim. Então é penalizado, mas também Mas roda, é legal saber que é entendeu? tudo sobre ROI. E até Exato. se uma pessoa tá no nicho bom e a percepção de ROI é baixo, ela vai ser penalizada Total. mesmo estando no mercado Total. mais fértil. Exatamente. Então, voltando nessa questão do fascínio, eu vejo muitas pessoas que vieram de uma jornada de cursos, de lançamentos, de consultoria, e que acabam tendo essa, vamos dizer, crença limitante, né? De que as pessoas vão pagar, sei lá, 30, 40, 50 mil reais para um programa que é online e tal. Só que quando elas começam a perceber que o preço do programa dela sempre vai vir vinculado ao retorno que é gerado, e esse retorno é determinado pela entrega que é feita e ao para quem é feito. Ponto. A hora que essa pessoa começa a oferecer para as pessoas certas, e aí eu falo sim oferecer, porque eu bato muito nessa tecla, Caio. Quem olha para mim e fala assim, não, Léo, mas eu vendo sem oferecer. Maravilhoso. Não é sobre o quanto você vende, o quanto você poderia estar vendendo. A minha notícia é, os melhores leads não têm tempo para ficar vendo sua live, para ficar levantando a mão. Então eu vejo que muitas vezes, quando essa pessoa, ela se dispõe, porque nem todos se dispõem a romper com essa barreira, a abordar algumas pessoas, ela fala, caraca. Eu tenho um mentorado, Antônio, ele é cirurgião plástico, e aí ele foi falar com um cara que foi professor dele. E aí ele foi pedir indicação, fazer uma parceria. Aí o cara falou assim, mas que parceria, velho? Quem quer comprar sou eu, porra. Você estourou, você me atropelou, velho. Eu que quero comprar esse negócio aí. E ele ficou em choque, entendeu? Aí ele falou assim, cara, mas ele mora na mesma cidade que eu, ele nunca tinha me falado nada. Mas a hora que ele abordou, não foi nenhuma abordagem direta, né? Foi pra pedir indicação e o cara comprou. Sim. Então, uma coisa que me fascina muito nesse mercado é quando a pessoa se dispõe a ter um processo de venda e não só ficar escravo do marketing, ele toma um susto positivo sobre o número de pessoas que só não tinham comprado porque ele nunca tinha oferecido. Qual que é o tipo de cliente que você mais gosta de ter? O cliente que eu mais... Assim, cara, esse cara, quando entra no SHP, assim. Deixa eu melhorar minha pergunta. Qual que é o tipo de pessoa que dá mais certo? O tipo de pessoa que dá mais certo. O tipo de pessoa que dá mais certo, com certeza. Vendendo a sua mentoria. Sim, com certeza é a pessoa que tem um conteúdo real, né? Que viveu na prática. Seja um cara que tem um daqueles 3 elementos. Exato, daqueles 3 elementos. É acima da média, ou resultado acima da média, uma velocidade acima da média, uma isso. consistência acima da média. É isso. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a ambição. Ambição é a pessoa tá com o desejo de melhorar, de crescer, de se desenvolver, de novos passos, de novos desafios. E a gente sabe que essa é uma característica, né? Pra quem tá nos ouvindo, às vezes a pessoa ouve ambição. Vou roubar de você. O ambicioso é o que quer ser mais melhor, né? Como você bem diz. Então, não é o cara que quer atropelar. Não, pelo contrário. É a pessoa que tá disposta a se desafiar, a buscar novos resultados, novas conquistas. Então, a pessoa que está disposta a isso, quando ela tem essa clareza, entra naquilo. Quando a visão é clara, o preço fica barato, né? Então, ela tem o know-how.
ela tem uma ambição, um desejo de construir algo mais, ela acaba se dispondo a pagar o preço. E o preço que eu falo não é sair pela rua, que difícil. Não, cara, o preço é mandar 5 mensagens por dia e fazer uma reunião, entendeu? É um preço muito baixo. Mas que ainda assim, ele existe, entendeu? Exato. Então, e aí, Caio, eu fecho essa linha de raciocínio pegando uma característica que eu tenho observado. Eu vejo que, geralmente, não é uma regra, tá? Mas geralmente a pessoa que tem um senso maior do que a vida, ela se enquadra nisso. O que é um senso maior do que a vida? Cara, eu acho que assim, uma pessoa, por exemplo, que acredita em Deus, que tem uma missão, que encara que ela tem uma missão na Terra, ela não fica sentada no pudim. Ela se dispõe a se expor. Porque a pessoa que é muito travada em se expor, em tentar algo novo, geralmente é porque ela tá muito apegada naquela vitória que ela teve, ela tem medo de ousar em algo diferente. Perdeu o prestígio. Perdi o prestígio, entendeu? Então eu vejo que... quem tá me ouvindo pode até ficar meio bravo, mas, cara, é uma visão muito pequena da vida, sabe? Tipo, não, pô, eu já tive um resultado, deixa eu ficar aqui, porque se eu tentar algo novo, vai que não dá certo. Pô, eu acho que eu acredito muito que o propósito da vida é multiplicar, é crescer ao máximo, né? Já dizia ali Jim Rohn, a natureza cresce ao máximo. A gente tem o livre-arbítrio, e por isso que muitas vezes o ser humano, ele não cresce ao máximo, pensando profissionalmente, pessoalmente, porque ele pode escolher não fazer isso. Mas o natural da vida, o esperado de Deus pra nós, cara, é crescer ao máximo, é multiplicar ao máximo. Então a pessoa que tem essa crença, eu vejo que ela se dispõe a fazer o que tem que ser feito e viver o processo e tá sempre buscando novos níveis. Muito bom, não tinha ouvido essa, hein, Leozão? A natureza cresce ao máximo. É difícil você falar pra uma árvore que tá crescendo e falar, ô, vai de boa. É isso. Dá uma pausa esse ano melhor você dá uma segurada. Pô, você tá incomodando a árvore do lado. Tá fazendo som. Muito bom, muito bom. Cara, quais são os seus objetivos para a SHP? Como que você imagina? O que você tá enxergando? A gente acabou de voltar de Buenos Aires, a gente estava no encontro de todos os donos de clubes da liga, mas como que você enxerga esse mercado, né? Legal. Os seus olhos, assim, como que você está enxergando todo esse mercado, o movimento, num cara que sempre foi pioneiro e já está bem mergulhado, né? Você tem uma posição diferente, né? Você foi fundador de um clube que a proposta é contribuir para pessoas que estão buscando entrar no mercado de educação executiva, né? Sim. Ajudando a estruturar o seu produto, a vender a sua mentoria. Então, você tem uma visão muito importante. Qual que é a sua visão? Legal. Caio, a minha visão é que hoje existem 2 ativos muito importantes, né? Um deles é a atenção. Então, a gente sabe que hoje tem tanta informação em rede social e tal. Então, a atenção das pessoas é muito importante. E a atenção é totalmente vinculada ao tempo. Então, cada vez mais as pessoas estão sensíveis a ofertas, a propostas que as ajudem a economizar tempo. E mentoria é justamente isso, é encurtar o ciclo de aprendizado, né? Então, é pegar alguém que muitas vezes está batendo cabeça e ajudar essa pessoa a encurtar o ciclo de aprendizado dela ali. E então, eu vejo que cada vez mais, e eu não tô nem aí para o nome que isso vai ter, mas cada vez mais as pessoas vão buscar outros que têm mais resultados em seus setores, que já superaram os desafios que elas estão vivendo, para ajudá-las a economizarem tempo, energia e dinheiro. Ponto. Eu tenho muito essa visão também. É isso, para mim é quase que um fundamento, né? Eu não tô nem aí qual que é o título, qual que não é. Cara, o princípio você já superou alguns desafios, você consegue ajudar uma pessoa que hoje tá vivendo esses desafios, maravilhoso. Essa pessoa, ela quer economizar tempo, porque tempo é o ativo mais valioso da nossa vida, tempo é vida, é ajudar a pessoa a economizar a vida. Então, quanto que vale isso, né? E aí entra justamente no pra quem. Pô, quanto mais qualificada a pessoa, mais isso vale. Então, eu não consigo ver, em algum dado momento, isso deixando de ser importante, entendeu? Porque cada vez vai ser mais importante conseguir economizar tempo e tudo mais, ainda mais pensando em questões de concorrência, no sentido de timing de mercado. Então, é importante a pessoa acessar alguém que ajude ela a surfar uma onda, a pegar o timing de mercado, a construir o nome e tudo mais. Então, a minha visão futura para esse mercado é que ela tende a se tornar cada vez mais valiosa, é que tende a ser cada vez mais importante. Eu acredito, sim, que no médio prazo isso vai começar a ir para outras esferas, no sentido de pessoas que às vezes
tem até um pouco menos de resultado, mas buscando investir em si, entendendo a importância de crescer e tal. E, por outro lado, eu vejo que cada vez mais vai começar a cair a ficha das pessoas sobre o quanto elas têm um negócio pronto, estruturado, com o preço pago, já tá quitado, né? Você já pagou os equipamentos, você só não abriu a porta. Então, cada vez mais a pessoa vai começar a ver o colega de faculdade, o colega da pós, o colega da imersão, que não tem nem tanto resultado assim quanto ele, ganhando muito mais, fazendo mentoria. E aí essas pessoas vão se incomodar e falar, cacete, por que eu não tô fazendo, né? Então muita gente vai começar a despertar. O que é maravilhoso, porque a gente vai criando ali uma simbiose, né? Um mercado, é um mercado muito legal, como eu te falei, porque eu vejo que a conta fecha em todas as pontas, óbvio, quando uma boa entrega é feita. Então, eu acredito que a pessoa que daqui a 3, daqui a 5 anos decidir fazer isso acontecer, maravilhoso, vai ter espaço, dá pra fazer, principalmente tendo um bom processo de venda, porque, de novo, não adianta você ser um mentor maravilhoso e ficar esperando as pessoas chegarem, não vai acontecer. Principalmente as mais qualificadas, elas não têm nem tempo para chegar até você, né? Então é necessário esse processo mais ativo de venda. Mas é óbvio que, assim como em todo mercado, cara, fincar a bandeira é importante. Então, eu vou te dar um exemplo. Você produz conteúdo na internet há 12 anos. Então, eu sei, eu tenho a consciência de que eu vou ter que queimar bastante combustível para conseguir construir uma autoridade no hoje com a minha geração de conteúdo. Por quê? Porque é óbvio que a consistência ela é muito importante, mas o timing é importante. Né? Eu lembro, por exemplo, da velocidade do movimento que você fez no período de pandemia. Isso te leva para um novo nível, isso levou o Flávio, o Joel para um novo nível. Por quê? Porque houve a dedicação vinculada ao timing. Então, quem está nos ouvindo, eu acredito muito num timing forte para esses próximos 1, 2, 3 anos. Quer dizer que daqui a 5 não dá? Dá, mas vai ser igual eu construindo meu podcast. Vamos embora, vamos força, né? Vai dar tudo certo. Então, dá certo, mas você acaba perdendo aquele vento soprando a favor. O timing é uma coisa interessante, né? Porque é difícil explicar timing, né? Porque parece um alinhamento dos planetas. Né? Então, é uma somatória de fatores que criam um momento muito favorável. Sim. Para as coisas. O Léo brincou do podcast, que ele fundou o podcast dele faz quanto tempo? Faz 2 meses e meio. E eu falo pra ele, sei lá, anos, né? E agora, mas... Pra mim, melhor momento de começar qualquer coisa é ontem. O segundo melhor é hoje, é agora. Né? Então, mas com toda certeza, daqui 5 anos vai estar a gente fundando o seu podcast, tá tendo resultado e construindo um novo canal. Exato. Né? De mídia, de aquisição de cliente. Mas eu vejo esse timing também, né? E é muito... Enquanto você estava falando, eu estava olhando para trás o quanto a figura de um mentor... É porque, assim como você, a gente nasceu na área comercial. O Léo é vira-lata que nem eu. Ele nasceu como vendedor profissionalmente também. E eu, quando fui recrutado para ser vendedor, ainda muito menino, por 20 anos, eu tive a figura do mentor, que era o meu líder de vendas. Só que, obviamente, dentro daquela hierarquia na área comercial, o cara tinha um interesse financeiro e econômico sobre o meu resultado. Quanto mais eu vendia, ele tinha um percentual do meu resultado, né? Aquela velha hierarquia do diretor comercial, com o gerente, com o vendedor. Mas incrível, deixava a dinâmica incrível. Eu era mentorado e eu não pagava nada. Sim. Mas, obviamente, eu tava dentro de uma estrutura onde isso acontecia. Sim. E, às vezes, eu fico pensando, cara, como é que teria sido a minha carreira se eu não tivesse a figura... E lembra, o cara que tava vendendo era o campeão. O cara vendia mais do que eu, vendia melhor do que eu, já tinha vendido muito mais do que eu. Então, era tudo toque que fazia economizar tempo pra caramba. Total. Falei assim, Caio, você tá demorando muito entre uma exposição em outra. Condensa, faz uma atividade mais perto da outra. Tá alongando muito a primeira reunião da segunda. Aí, pum, encurtava. Pau, fazia a venda. Falei, caraca, velho. Aí, pum, assim, na hora de fazer uma abordagem, pum, faz essa pergunta aqui, que esse script, pum, vende mais. Oferece primeiro esse, tática do contraste. Quando mais pesado, vai dar pá. Total. Às vezes eu comecei a pensar na minha carreira se não fosse a figura de alguém mais qualificado nos ajudando. Total. Só que a gente não pode pintar de um conto de fadas no dia a dia, não é assim, né? No final das contas é solitário, né? Sim, total. Empreender é solitário e a figura de alguém qualificado muda. Qual que é a meta do SHP para o ano que vem?
Como é que você tá? Você, pessoalmente, você tá animado? Como é que você tá? Boa. Caio, primeiro sobre a questão ali do líder, né? É muito doido, porque a hora que você conta, por exemplo, você deu o exemplo ali de, Caio, você tem que estar encurtando, condensando mais as exposições. Você podia ler, sei lá, quantos livros de venda e talvez essa ficha não ia cair, porque o livro não tá pondo olho no seu negócio, né? Então, o poder de ter um mentor é surreal. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, mas essa mentoria tá muito cara, eu vou ler livro e aprender por conta. Cara, talvez não dê. Ou se der, vai demorar muito, né? Porque é muito diferente ter alguém tendo os olhos no seu negócio. A segunda coisa que eu quero comentar é que às vezes a pessoa, Caio, ela veio de uma jornada como a nossa, onde ela trabalhou como líder comercial, ela tinha uma equipe que ela guiava ou que ela guia. E aí, existe uma coisa muito importante. Quando existe essa relação direta de você tendo que ajudar o fulano para você conseguir ter resultado, isso traz um certo peso para esse processo de mentoria que a mentoria mercado educação executiva não tem. Porque quando a pessoa compra a sua mentoria, você faz a sua parte, você dá o seu melhor, mas quem executa é ela. Você, entre aspas, de forma direta, não depende dela fazer o que tem que fazer, entende? Então eu sei que tem muita gente, eu falo isso porque eu já me conectei com pessoas muito boas, que falam assim, Léo, mas não sei, velho, eu tô meio de saco cheio, porque o tanto de gente que eu já tentei ajudar, e os caras não vão pra frente, e os caras, ninguém quer tanto quanto eu. Então eu vejo que tem muita gente muito boa que deixa de vender mentoria porque acha que é igual. Mas não é. A partir do momento que você vende uma mentoria, você vendeu o método, você vai acompanhar, mas você não depende, tá entendendo o que eu quero dizer? Diretamente daquele resultado. Então não tem esse peso que muitas vezes aquela relação de anos que você tinha com o seu vendedor e que era cansativo e tal. Então só quis pegar esse gancho porque é algo que eu acabo ouvindo bastante também. Falando sobre a visão SHP, Caio, a gente acabou de voltar de Buenos Aires, né? Quero deixar registrado que fomos o terceiro clube com maior receita, porém em 6 meses. A galera teve mais tempo. Então, no próximo ano teremos o mesmo tempo. Nossa meta ali é poder romper os 30 milhões de reais em faturamento. E com isso, possivelmente ser top 1 da Mentoring League Society. Bela meta, hein? Léo. É bom pra se comprometer em público, né? Não, e se... Eu tô pensando na cabeça da galera que tá aqui. Se o cara tá... será que é pra mim? Será que não é pra mim? E eu não quero te colocar numa roubada, porque eu sei que sua agenda é brutal. Tá. Você sai de uma reunião, vai pra outra, e tá com o time, e tá com o cliente, e sai de uma reunião, alinhamento e tal. Mas eu falo isso porque talvez apareça dúvidas no comentário que às vezes o time aqui do Como Você Fez Isso não vai conseguir responder. Sim. Porque são dúvidas mais técnicas. E eu não queria te colocar numa roubada, mas eu sei que você é gente boa. E eu não queria aproveitar do seu corpinho. Mas se alguém tiver alguma dúvida, posso mandar te procurar? Pode. Por exemplo, do cara falou assim, Leozão, eu sou isso aqui, o que você acha? Legal. Posso falar pra mandar uma pra você direto? Legal. Irmão, com certeza. Eu sei que quem tá aqui conectado muitas vezes está há anos, né, consumindo conteúdo, se aprofundando. Então, eu sei que são pessoas que provavelmente não estão só querendo gastar tempo, né, mas realmente estão buscando avançar. Então... Mas o cara quer saber, será que eu quero ter minha mentoria? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Queria o toque do Leozão. Legal. Como faz essa pessoa entrar em contato com você, te conhecer? Vou deixar algumas sugestões. Primeiro, me chama no Instagram, @leotoledo, com 2 Os, né, 2 Os no final. Acho que a produção pode colocar aí. E, cara, sinta-se à vontade, me pergunta ali no direct. No pior dos casos, a sua resposta vai estar no podcast. Então, eu abro caixinha de perguntas sempre, respondo, e aí eu pego essas perguntas muitas vezes, Caio, quando são respostas mais elaboradas, e eu discorro, eu falo sobre isso no podcast, entendeu? Eu respondo na caixinha e levo pro podcast. Como chama esse podcast? Fala pra turma. É Podcast do Mentor.
tá? Bem E sugestivo. Bem intencional, bem claro, né? Bem prático. Então, eu costumo responder as perguntas bastante lá. E uma outra coisa legal que eu acho que é para compartilhar com o pessoal é que de tempos em tempos eu conduzo algumas aulas fechadas que eu consigo abrir para algumas pessoas. Normalmente a gente acaba vendendo no digital, mas quem tá aqui nos ouvindo é só falar que veio do Como Você Fez Isso e que a gente pode liberar ali como cortesia. São conteúdos de 1h30, por exemplo, Pô, sobre legal. como criar, vender, entregar, Cortesia escalar a gente mentoria. gosta, coisa de graça a gente gosta. É isso. Então é só mandar uma mensagem pra você só mandar uma mensagem. falar que você veio do Como Você Fez Isso, que além de você tirar dúvida, ainda manda uma aulinha de graça pra galera. É isso, que Boa. com certeza já vai economizar bastante tempo e trazer muita clareza. Pô, aí valeu, aí você representou. Palmas pro Léo Toledo, senhoras e senhores. Boa. Leozão, continua arrasando. Sabe que é um privilégio estar perto Tamo de você junto. e te acompanhar e ver esse trabalho lindíssimo que você vem fazendo. Vamos com tudo. A você que nos acompanhou, primeiro eu quero falar pra você, compartilha esse episódio, não deixa de colocar aqui a sua curtida e se inscrever no canal se você está assistindo a gente pelo nosso canal. Se você está ouvindo ou vendo pela alguma plataforma de streaming, também deixa a sua avaliação, que você espalhe esse episódio para mais gente. A gente é muito feliz com o crescimento do Como Você Fez Isso. Gostei muito do papo, hein, Léo? É isso, tamo junto. Na próxima eu vou estar de topete já. É, esse aqui, ó, comprou um cabelinho novo, tá nascendo, vai ficar legal. Você vai querer topete. O meu é natural, tá? O meu aqui, Dona Meire e seu Clóvis que fizeram. Gente, até semana que vem. Ótima semana pra todo mundo. Um beijo, tamo junto. É isso. Tchau, tchau.